Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo daquela série que eu sei que vocês adoram, em que eu trago aqui uma dica de livro que eu acabei de ler, que eu gostei, e eu desenho para vocês como eu imaginei as personagens, tá? E hoje, um livro muito pedido por vocês, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que conta, gente, a história. Vamos ver como que eu vou conseguir resumir aqui, tá? A Evelyn Hugo, ela é uma atriz de Hollywood, uma celebridade fictícia, mas a gente lendo o livro assim, parece que ela é de verdade, de tão legal que é, tipo, como é escrito e tal, e toda a história dela. E ela é muito famosa, muito maravilhosa, muito bonita, tal, aquelas divas de Hollywood que eu acho que nem existem mais, né? E ela, gente, se casou 7 vezes, é a nossa Gretchen, né? Então, tipo assim, a vida dela é muito envolta de polêmicas e tal, porque uma pessoa pra ela casar 7 vezes, imagina, né? Quantas coisas aconteceram aí nesse meio termo. Nesse meio termo não, nesse meio tempo. E aí, ela já tá bem velhinha agora e ela chama uma jornalista pra escrever a biografia dela. Que ela, apesar de ter essa vida toda conturbada e tal, muita coisa de fofoca, revista de fofoca e tal, tem muita coisa que, segundo ela, as pessoas não sabem, que ela nunca abriu, que ela não contou em entrevista, que paparazzi nunca pegou. E ela, como ela já tá velhinha, ela acha que, tipo, acho que agora é a hora, sabe? De fazer a minha biografia pra todo mundo saber a verdade sobre a minha vida. Então o livro se passa, né, tipo, nessa conversa entre as duas da Evelyn, contando então sobre a vida dela, sobre os 7 maridos dela. E assim, é um livro muito legal. Confesso que é um livro diferente do que eu tô acostumada a ler. Eu costumo ler uns livros mais pesados, né? Até pelos outros vídeos que vocês já viram aqui dessa série, eu sempre trago algum livro de suspense, de terror. Não é o caso desse livro, é um livro mais leve, então todo mundo pode ler, não precisa ficar aqui falando que tem, nossa, né, nada muito pesado, assim. Mas é um livro legal, que como eu falei no Instagram, tipo, no começo eu fiquei um pouco assim, tal, eu demorei pra engatar, justamente porque eu tô acostumada com livros mais pesados, mas depois que eu engatei, assim, eu gostei bastante, gostei que no final tem um plot twist. Então vamos fazer o seguinte, eu contei agora um pouquinho sobre o livro pra vocês, agora eu vou desenhar 4 personagens, como eu os imagino. E depois, né, enquanto eu vou desenhando, eu vou falando um pouco dessas personagens também. E depois, no final desse vídeo, vou falar o que eu achei do livro com spoiler, tá? Eu vou avisar antes, porque daí você já encerra o vídeo, caso você não queira pegar nenhum spoiler. Mas pra quem já leu, pode ficar até o final que eu vou falar aí o que eu achei ali do plot twist. Então vamos lá. Fiquem tranquilos, porque eu vou desenhar 4 personagens aqui, vou falar um pouquinho sobre eles, mas sem spoilers, tá? Eu quis começar desenhando a Monique, que é então a jornalista que vai entrevistar a Evelyn Hugo para fazer a sua biografia. A Monique, ela é quem narra, né, o livro. Em alguns momentos, né? Porque a maior parte do livro, na verdade, é narrada pela Evelyn Hugo, que está contando a sua história. Mas ele começa com a narração da Evelyn aliás, desculpa, com a narração da Monique, que é a jornalista. E quando a Monique não tá na casa da Evelyn, tá, ouvindo sobre a história dela, a gente fica sabendo, então, sobre a história da Monique, que aí é ela que vai narrando, tal, como é que tá a vida dela, enfim. E é muito legal ver ela falando, tipo assim, como ela tá curiosa pra entender por que a Evelyn escolheu ela pra essa missão de escrever, então, a sua biografia. Isso porque, gente, a Monique, apesar de ser uma profissional muito boa, assim, tal, pelo que ela fala, ela estava numa revista importante, né, que se chama Vivan, no livro. Ela tem 35 anos e ela não é exatamente, tipo, a editora-chefe, sabe? Então, a gente mesmo, enquanto a gente vai lendo, a gente fica sem entender, nossa, por que será que a Evelyn Hugo quis que ela fosse, né, a pessoa ali pra escrever a sua biografia, porque é quase que assim, ganhar na loteria, sabe? É uma certeza de que vai ser um sucesso, é uma certeza de que vai ser um best-seller, que vai vender muito, e que a pessoa que escrever essa biografia vai ficar pra história, vai vender muito livro, vai ganhar muito dinheiro, enfim. E na verdade, a Monique, ela vai até a casa da Evelyn não pra escrever a sua biografia, ela vai pra lá a pedido da chefe dela, né, que trabalha na revista Vivan, pra falar sobre, se eu não me engano, é tipo um leilão que a Evelyn vai fazer dos vestidos dela, né? Que ela, como comentei, ela é uma atriz de Hollywood muito famosa e tal, que já é mais, ela já é uma senhorinha, uma velhinha, e aí ela vai, então,
leiloar alguns dos seus vestidos mais famosos. Então, a Monique vai até a casa dela despretensiosamente para fazer essa matéria, assim, mais numa uma coisa assim, tipo, sei lá, não era para ser tipo uma grande matéria, assim, se eu não me engano. Aí as coisas vão acontecendo e tal. Isso aqui, gente, não é nenhum spoiler assim que vai estragar a sua experiência com o livro, tá? Fiquem tranquilos. E aí, chegando lá, é que ela descobre que a Evelyn quer mais do que isso com ela, né? Então, ela fica nessa, nossa, o que será que a Evelyn quer comigo, gente? Por que que ela me escolheu? Ela poderia escolher qualquer pessoa pra escrever essa biografia. Eu nunca nem fiz isso, né? Eu nem tenho essa experiência de escrever biografias e tal, muito menos de alguém de extrema importância e de extremo interesse do público, como é o caso da Evelyn Hugo. Mas ela aceita o desafio, né? Depois de muito ali pensar e tal. E ela então começa a fazer esse projeto ali junto com a Evelyn Hugo, começa a frequentar a casa dela, tal, enfim. E enquanto a gente vai sabendo sobre a história da Evelyn Hugo, como eu falei ali no começo, a gente vai entendendo melhor também um pouco sobre a história da Monique. Então, como eu falei, a Monique, ela é uma mulher de 35 anos e que ela tá, gente, no momento da vida dela um pouco conturbado, porque ela era casada. E aí, se eu não me engano, o marido dela, tipo, já tinha saído de casa ou tava pra sair, alguma coisa assim. Eles estavam numa crise, né? Prestes a se separar e tal. Então, a gente consegue acompanhar o dia a dia dela ali pelo livro, mais ou menos assim. Enquanto ela tá lá na casa da Evelyn, a Evelyn tá contando sobre a vida dela e tal. E aí, quando acaba o expediente, a gente sabe sobre a vida da Monique. E aí ela conta, tipo, que ela tá indo pra casa, que o marido dela fez isso, fez aquilo e tal. Enfim, dá uma... Eu senti que dá um dinamismo pro livro, sabe? Não fica ali só na Evelyn também. E dá umas, vamos dizer assim, umas pausas, né? Saudáveis. Que aí você consegue dar um respiro e também... eu pelo menos gosto, assim, dessa narrativa que parece série, sabe? Que aí tem várias historinhas numa história só, né? Várias historinhas no mesmo livro. Que aí quando a história da Evelyn, sei lá, tá meio boring, você fala, ai, quero saber então da Monique. Aí quando a história da Monique tá meio boring, você fala, tá bom, vamos esperar até amanhã, quando ela chegar na casa da Evelyn, pra saber o que a Evelyn vai contar pra ela. E aí, no livro, a Monique, ela fala um pouco sobre a aparência dela, mas, tipo, muito pouco, assim, na verdade. Então, foi bastante, assim, da minha cabeça aí, o que eu desenhei. E eu imaginei ela, assim, tipo, com uma roupa, um cabelo, um styling, assim, mais de, tipo, uma jornalista, assim, certinha, né? Mas também, tipo, mais arrumadinha, assim, sabe? Mas não sei explicar, porque ela não é que ela trabalha, tipo, numa revista, sei lá, de um assunto meio chato, assim, sabe? Um assunto mega sério. Ela trabalha numa revista de entretenimento que fala sobre celebridade e tal. Então também não dava pra ela ser, tipo, careta, entendeu? Então eu fiz ela, tipo, com uma roupinha mais sobra, né? Tipo, de camisa, assim, e tudo. Com cabelo presinho. Mas também, tipo, um cabelo estiloso, assim, com um delineado, tipo, uma maquiagem legal, né? Eu imaginava ela, tipo, sempre bem arrumada pra ir na casa da Evelyn. Até porque, gente, imagina essa situação, né? Você tá indo na casa de uma celebridade, tipo, conhecida no mundo inteiro, mega importante, mega maravilhosa, chique, elegante, com muitos acessos, assim, à moda, beleza, né? Durante a vida toda dela. Então, eu não sei vocês, mas eu ia querer impressionar a Evelyn Hugo, entendeu? E aí, a Monique não fala nada nesse sentido, assim, do livro, de que ela tá preocupada com isso, mas foi vamos dizer assim, a interpretação que eu fiz, a leitura que eu fiz, né? Tipo, nossa, eu imagino que ela deva ir, tipo, super arrumada na casa da Evelyn Hugo. Até porque ela comenta bastante no livro sobre a aparência da Evelyn, né? Tipo, ela tava com tal roupa, com tal joia, o cabelo tava de tal jeito. Então eu imagino que ela se importe também, nem que seja minimamente, com a imagem dela, com roupa, cabelo, essas coisas. Então foi essa meio que a imagem que eu quis passar. E também a expressão dela, eu fiz uma coisa mais neutrinha, né? Porque ela tá lá, tipo, ao mesmo tempo que ela tá feliz, que ela tá com uma oportunidade, assim, de vida, ela também tá preocupada com o que a chefe dela vai achar dessa história, né? Porque afinal, a Vivan mesmo não vai ganhar nada com isso, a revista, né? Mas também ela tá feliz porque vai ser, tipo, a oportunidade da vida dela, vamos dizer assim. Ela não sabe o que vai acontecer. E também
preocupada com a história de, tipo assim, puxa, o que que a Evelyn quer comigo, né? Porque eu. O que que eu fiz pra merecer um babado desse? Acho que de vez em quando a gente se pergunta. Eu tenho uma idade parecida com a dela, né? Então eu sei que a gente passa ali pela, como é que chama? A síndrome de impostor em alguns momentos. E aí eu coloquei também, gente, uns brinquinhos nela, assim, mais descoladinhos e tal. Eu fiz os brinquinhos com caneta branca. E eu fiz toda a pintura ali da Monique e dos outros personagens também com um marcador, tá? Eu usei, como é que chama? Copic. Porque é mais rápido de fazer, né? Eu teria que fazer, tipo, vários desenhos ali num dia só. Então, a Copic é fácil que a gente consegue fazer ali a pintura bem rapidinho. Vamos para o próximo, então. Eu achei que seria importante eu desenhar algum dos maridos da Evelyn, né? Tipo, eu tinha 7 opções. Então eu falei, não, gente, não vai dar pra eu fugir dessa vez de desenhar homem. Se bem que nessa série de livros desenhando personagens. Série de livros não, série de vídeos desenhando personagens de livros, sempre tem algum homem, né? Porque as histórias que eu leio, enfim, sempre tem algum personagem homem importante. E aí, nesse caso, eu tinha 7. Então eu falei, gente, vai ser muito zoado se eu fizer esse vídeo e não desenhar nenhum homem, só porque eu não gosto muito. E aí, gente, eu fiquei pensando, bom, qual eu vou escolher? Pra vocês entenderem, tá? Tipo, a estrutura do livro. Cada capítulo, se eu não me engano, não sei se todos os capítulos são assim, mas eu sei que cada marido tem um capítulo pra ele. Então é tipo assim, eu não vou falar, não é exatamente isso, tá? Vou dar um exemplo aqui que não existe, mas o nome dos capítulos é tipo assim, João, o folgado, deixa eu ver outro nome de homem aqui. Marcos, o bonitão. Tipo, é mais ou menos isso o título de cada capítulo. Claro que eu tô falando assim, bem mais podre, né? São palavras mais legais que ela usa, enfim. E aí eu fiquei pensativa, bom, qual eu vou desenhar então, né? Porque eu também não podia desenhar nenhum que desse muito spoiler, mas também queria desenhar algum que fosse importante e que fosse legal de desenhar, né? E teve um dos maridos dela, eu acho que esse que eu tô desenhando, ele foi o segundo, que o nome dele é Don Adler. Ele foi o segundo, exatamente. Ela já tava famosa, né, quando ela foi namorar com ele, casar com ele, enfim. Aliás, esse é um outro ponto, né, gente? Como a Evelyn, ela é de uma outra época, tal, quando ela era jovem, enfim, era uma época que não existia isso de você ficar ficando com as pessoas, né? A gente, ó, nem tava lá. Mas as pessoas casavam. Então, esse é um outro motivo também pra ela ter tido tantos maridos, tá? Mas enfim, é só isso que eu vou falar. Não vou me estender muito de novo pra não dar spoiler. Gente, eu fico noiada com spoiler porque eu odeio. Então, desculpa se eu estiver repetitiva. Bom, e aí esse marido dela, o Don Adler, ele também era um ator famoso da época. E, como que eu vou falar isso? Isso não é spoiler, vai. Ele também era um ator famoso da época, e aí, tanto ele, quanto ela, quanto os produtores, as pessoas que trabalhavam com eles e tal, sabiam que seria uma oportunidade incrível para os dois se casarem. Então, assim, eles se gostavam e tudo, casaram porque eram muito apaixonados um pelo outro, mas também tinha essa questão aí de que faria muito bem para a carreira de ambos. Até por isso que eu, né, vivo falando que, assim, nunca mais vou enxergar a vida e as fofocas das celebridades da mesma forma, porque tem muito disso, né, gente? Tipo, faz muito bem pra carreira deles, dependendo, tipo, da pessoa que eles estão juntos. E aí não é, tipo, pra ficar duvidando do amor dos outros, mas é sempre aquela coisa assim, né? Aquela fofoquinha edificante que não vai mudar nada na vida de quem tá sendo fofocado, até porque, né, a gente sei lá. Tipo assim, o que vai mudar na vida da Camila Cabello e do Shawn Mendes que a gente ficou desconfiado daquele beijo no Coachella, né? Tipo assim, do nada. Eu, assim, acredito no romance dos dois, tá? Olha, eu já misturando os assuntos. Mas eu tinha acabado de ler a Evelyn Hugo quando saiu a fofoca, a Camila Cabello e o Shawn Mendes estavam trocando beijos lá no Coachella. Tipo, voltaram a namorar, sabe? Voltaram a, sei lá, tiveram um remember. Falei, entendi, né? Bom. Enfim, e aí esse personagem que eu tô desenhando, então, voltando aqui, o Don Adler, ele, pelo que eu me lembro, ele era de uma família de atores famosos já, sabe? Então, tipo assim, bem Nepo Baby. Enquanto a Evelyn, na verdade, ela já é uma celebridade, uma atriz, assim, que saiu meio que do nada. Ela que fez a carreira dela e tudo. E ele não, ele já era um Nepo Baby, tudo, enfim. Apesar de ser também um cara talentoso, pelo que ela fala no livro.
ele era um bonitão, né, pro Baby. E, gente, eu não sei vocês, pra quem leu, mas eu fiquei muito com a imagem de alguém, tipo um James Dean, assim, na cabeça, sabe? Um James Dean, ou então uma coisa mais atual, assim, pra ter de referência. O James Franco. Consegue entender? Tipo, ela fala pouco da aparência dele, se eu não me engano. Mas também eu já comentei isso com vocês, né? Quando eu coloco uma aparência de um personagem na cabeça, sei lá, se eu imaginei a pessoa, tipo, sei lá, moreno de olho verde. E aí a autora, o autor do livro fala, então, tipo, mais pra frente, falar da aparência, falar, não, ele era loiro de olho castanho. Eu vou falar, sinto muito, não é. Vai ser igual tá na minha cabeça. E aí foi muito o caso do John Adler. Eu nem lembro o que ela falou da aparência dele depois, mas eu já tava com aquilo na minha cabeça de que ele era um cara no estilo do James Dean, assim, do James Franco, tipo, um cara de cabelo castanho, assim, castanho claro, um olharzinho, assim, meio de bad boy, uma pele, tipo, clara, mas também não mega branca, sabe? Tipo, é exatamente essa ref que eu dei ali do James Franco. E bem charmoso, né? Com cabelo grandinho, assim. E eu não sei vocês, mas quando eu penso, tipo, uma pessoa elegante, assim, tipo, mas ao mesmo tempo descolada, de um período, assim, mais antigo, eu imagino a pessoa com uma blusa preta de gola alta. Olha as ideias, gente. Sei lá, acho que é porque eu já vi umas referências assim, né? E então foi por isso que eu fiz ele com essa blusa preta de gola alta. E quando ela falava dele no livro também, eu pensava nele vestido dessa forma e fazendo essa carinha que eu fiz aí, tipo, bem charmosão, sabe? Olhando assim, meio de ladinho, tipo, sou lindo mesmo, sou lindo, rico, famoso e eu sou dono do mundo. É meio isso. Acho que eu não dei spoiler nenhum, né, gente? Assim, na minha percepção, eu chuto que ele foi o marido mais bonito dela, então foi por isso que eu quis desenhar ele. Aí, eu não tinha imaginado ele dessa forma, mas aí quando eu tava desenhando. Opa, chegou uma mensagem aqui, gente, no WhatsApp. Peraí, deixa eu desligar meu celular. Enquanto eu tava desenhando, eu imaginei que seria legal fazer umas sardinhas nele, por isso que eu fiz, entendeu? Mas quando eu tava lendo o livro, não foi exatamente isso que eu pensei, não. E aí, sei lá, achei que ficou charmosinho. Agora, mon amores, vamos desenhar a Cília ou Célia. Agora eu não sei, tá? Tipo, metade do livro, quando falava o nome dela na minha cabeça, eu falava Cília e metade eu falava Célia. Então eu não sei. Porque se escreve Célia, né? Normal. Mas como é um livro, né? Tipo, americano. Aí eu fiquei assim, gente, não deve ser Célia, né? Deve ser Cília. Enfim. O que nós sabemos sobre a Cília, sem spoilers? Ela era de uma geração assim mais recente do que a Evelyn, entendeu? A Evelyn já tava irritada ali, já era famosa e tudo. Quando a Cília apareceu, meio que a Cília também é atriz, né? Meio que tipo dá uma estremecida ali, entendeu? Nossa, eu tô me perdendo aqui, não tô falando. Pensa assim, gente, tem lá a Evelyn Hugo, tal, que já tá com uma carreira consolidada, bonitona, maravilhosa, respeitada. Mas nessas carreiras assim de entretenimento, rola aquela coisa de tipo um medo de ser substituída pelas pessoas mais jovens, né, que são mais bonitas. Aliás, desculpa, eu acabei de cometer um preconceito etário aqui. Mas vocês conseguem entender, né? Não é uma coisa só minha. A sociedade, tipo, vai descartando as pessoas mais velhas, porque elas não são tão bonitas, segundo a sociedade, quanto as pessoas mais novas. Então, a Evelyn também, né, como uma pessoa que vive em sociedade, naquela época ainda, ficou meio noiada quando a Cília apareceu. Acho que isso é o bastante pra eu dizer pra vocês. E, por coincidência, eu imaginei a Cília ruiva. E ela realmente é ruiva. A Evelyn fala dela como uma atriz ruiva. Então foi uma coincidência. Eu imaginei ela ruiva e ela era ruiva mesmo. Quando a Cília aparece no livro, que isso é um ponto importante, a Evelyn, ela conta a vida dela inteira. Tá? Eu fiquei até curiosa sobre como vão fazer o filme, porque vão ter que ter várias atrizes, eu acho, ou então, tipo, caracterizar muito bem uma mesma atriz pra mostrar ela em várias fases da vida, tipo, ela adolescente, ela mais velha, ela adulta, enfim. E até ela idosa, né? Então, quando a Cília aparece pela primeira vez no livro, que ela é mais novinha, eu imaginei ela de franjinha. Tipo, bem inocentinha, assim, bem fofinha, tal. Ao mesmo tempo, aquela fofura que você fica assim, sabe? Essa aí vai
vai roubar minha carreira, entendeu? Vai roubar meus namorados. É meio isso, assim, que eu imaginei que a Evelyn tinha pensado dela, tava meio preocupada, assim, tal. Se eu não me engano, teve até alguma fita, assim, no livro de que era o ano que a Evelyn poderia ganhar o Oscar, só que aí a Cillian também tinha feito o mesmo filme, não, mas tinha feito... Ah, acho que era o mesmo filme que elas fizeram, agora eu não lembro. Tinha feito um filme ali que poderia roubar a estatueta da Evelyn. Então era aquela rivalidade feminina, né, que aparece ali em algum momento, nada saudável, mas que, enfim, existe, principalmente naquela época, existiu. Então, no comecinho, eu imaginei ela com uma franjinha, assim, com uma carinha de fofinha, mas não inocente, né? Aquele meme lá da Lina com a outra doida lá eu adoro esse meme. Do limão, enfim. E só que depois, conforme ela vai ficando mais velha, tal, mais adulta, eu desenhei todo mundo ali na fase adulta, tá? Eu imaginei ela, tipo, com outro corte de cabelo, ela já mais maquiadona, né? Tipo, uma carinha assim. E sabe quem veio na minha mente, gente? Se eu não me engano, o nome dela é Natalie, igual o meu. Ou Nathalie. Aquela atriz que fez Game of Thrones, que ela fez a mulher do Joffrey. Foi com o Joffrey que ela casou? Acho que sim. Inclusive, no Game of Thrones, ela não é ruiva. Ela tá loira. Como ela chama? Ah, no Game of Thrones ela chama Meredith. É isso? Acho que é isso. Me veio ela na minha cabeça ou alguma coisa parecida com ela, sabe? Tipo, uma irmã mais nova dela. Então, podem ver que o desenho ficou também um pouco parecido. Eu fiz assim, tipo, um olhinho meio apertadinho, sabe? Uma carinha assim com um formatinho interessante. Eu acho essa atriz muito linda. E eu imaginei que a Cillian também fosse muito linda. Linda e ruiva. E por último, né? Deixei ela por último para as senhoras assistirem até o final. Porque, gente, assim, sem dúvida deve ter sido, sei lá, personagem. Com certeza, não é nenhuma dúvida. Com certeza a personagem de livro mais difícil que eu já desenhei aqui pra vocês. Por quê? O tempo todo é falado, ela fala, a Monique fala, as notícias falam, né, do livro, sobre como ela era linda e maravilhosa. Então, assim, como será que é, tipo, desenhar a mulher mais linda do mundo, sabe? Aí eu comecei a pensar naquelas divas, coisa meio Grace Kelly, meio Elizabeth Taylor, meio uma coisa assim. Mas eu comecei a cogitar. Cogitar não, comecei a me lembrar de que ela tinha origem cubana. A mãe dela é cubana. Então, por mais que ela seja loira, ela fala o tempo todo no livro que ela pintou o cabelo de loiro e tal, que foi um pedido dos produtores, inclusive, que era uma marca registrada dela. Ela não era necessariamente, tipo, branca, ela tinha uma cara de latina, né? Uma latina com cabelo loiro. E é difícil, né, gente? Como que é a mulher mais linda do mundo, sabe? Aí eu já falei, não dá pra ser então nenhuma dessas atrizes aqui que eu pensei. Aí de vez em quando eu pensava também na Sophia Loren, porque a Evelyn fala várias vezes que ela era muito magra, né? Ela tem até uma coisa assim meio tóxica ali, de tipo de dieta que ela fala que ela fazia no livro e tudo. Mas ela tinha um peitão, entendeu? Então, tipo, já não combina. Aliás, ela combina, tipo, com a Sophia Loren, que também tem um peitão, né? Mas a Sophia Loren é mais voluptuosa por inteiro, né? Igual a galera tá cogitando que quem faça a Evelyn no cinema, numa série que tiver e tal, a galera tá falando que é pra ser a Sofia Vergara. Só que a Sofia Vergara, pra mim, é o mesmo naipe. Ela é linda, claro, maravilhosa. Também acho que ela é a mulher mais linda do mundo. Poderia ser a Evelyn Hugo. Mas ela não é necessariamente, tipo, magrinha com peitão. A Sofia Vergara, ela é inteira gostosona, né? E eu não imaginei a Evelyn, assim. Eu imaginei a Evelyn, tipo, igual ela tá falando, tipo, bem magrelinha. Ela até brinca que ela não tem bunda e tudo, né? Que ela fala que a bunda dela é uma tábua. Mas que ela tinha um peito grande. Então, tipo, foi difícil, eu não consegui ter ninguém específico de referência. Eu falei, vou fazer uma mulher, né, com uns traços, assim, tipo, mais, como é que eu vou dizer? Mais clássicos, né, tipo, aquela beleza óbvia, sabe? Tipo, um bocão, um narizinho, assim, de Barbie, um olho grande, cabelo loiro. E, tipo, ao mesmo tempo, que ela não tenha, tipo, sardas, olho azul, essas coisas. Eu falei, não, acho que vou fazer, tipo, olho castanho e a sobrancelha escura. No fim, a sobrancelha não ficou tão escura, assim, vocês vão ver. Mas, tipo, vocês entenderam? Uma mulher que é morena e que pintou o cabelo de loiro. É isso.
Sobre o cabelo dela, é muito louco, porque tinha momentos em que eu pensava nela de cabelo liso, momentos que eu tinha pensado nela de cabelo curto, cabelo enrolado. Isso porque ela conta, como eu falei pra vocês, a vida inteira dela. Então, quando ela fala do começo da carreira dela, eu imaginava ela de cabelo preto, né? Porque ela fala isso, inclusive, eu imaginava ela de cabelo preto e bem longo. Tipo, bem grandão, assim, liso, gigantesco. Beleza. Aí depois ela pinta o cabelo, então. Daí eu comecei a pensar num cabelinho, tipo, curtinho, meio Marilyn Monroe, sabe? Um cabelo curtinho, assim, meio ondulado e tal. E bem loirão, descolorido, com a sobrancelha preta. Beleza. Aí, conforme ela foi ficando mais velha, assim, e tudo, eu imaginei ela com o cabelo mais longo, mas também não muito longo, e loiro ainda, só que um loiro mais amarelo e o cabelo liso. E aí, eu, tipo, tive fases, assim, sabe? Então, tipo, aí depois eu imaginei ela de cabelo curtinho e liso e loiro. Aí depois tinha uma fase que ela tava mais de boa, eu imaginei ela loira, mas com uma raiz bem comprida, assim, sabe? A raiz preta, assim, aparecendo. E o cabelo, assim, um pouco mais sussa, né? Não tão, tipo, escovado, lisinho. E quando ela tá conversando com a Monique, eu imagino ela com cabelo branco. Tipo, uma senhora mesmo de cabelo branco, liso, assim, bem, né? Bem escovadinho, assim, e tal, mas um cabelinho branco. Então é muito, como é que eu vou dizer? É um exercício mesmo, assim, de criatividade, de imaginação, ler esse livro e pensar nas personagens. Então eu convido vocês a fazer isso também. Mesmo que não tiver intenção de desenhar, né? Eu acho que mesmo que se você não for desenhar, é legal você ler esse livro, tipo, tentando deixar ele o mais visual possível na sua cabeça. O Lusca fala isso pra mim, que ele não consegue visualizar quando ele tá lendo algum livro, ele não fica imaginando os personagens. E eu falei, gente, como será que é isso, né? Porque a minha cabeça é totalmente diferente. Eu imagino a cena acontecendo. Tipo, da Monique fala, daí eu cheguei na casa dela, o sofá era assim, ela tava vestida de tal jeito. Gente, vem a imagem, assim, completa na minha cabeça. Como eu brinquei com vocês, né? Às vezes até, tipo, ela fala que a Evelyn, vou imaginar que ela falasse, a Evelyn tá com cabelo grisalho. Aí na minha cabeça vai falar, não, não tá grisalho, tá branco, querida. Sinto muito. Agora eu já formei uma imagem na minha cabeça, não vou desformar. E é isso. Então eu acho que é um exercício legal, assim, de fazer, você ler esse livro e pensar numa mesma pessoa, em várias fases da vida dela, né? Como que, sei lá, se forem transformar isso num filme ou numa série, como que eles vão caracterizar. Enfim, eu adoro esse tipo de assunto. E foi assim que ficou, então, a nossa Evelyn Hugo. É assim que vocês imaginavam os personagens também, gente? Comentem aqui embaixo que eu quero saber. Bom, agora vamos então para a parte em que eu dou alguns spoilers para vocês. Então, se você já leu o livro, pode ficar tranquilo. Se você ainda não leu, não quer pegar spoiler, tchau, não precisa assistir. Dá o seu like aí, comenta qualquer coisa que você quiser que você achou dos vídeos aí, do personagem e tal. Dos vídeos não, do vídeo dos personagens e beijo, tchau, para não pegar spoiler. Se você não leu ainda e não liga para spoiler, então pode continuar ouvindo. Gente, como eu falei, era um livro que assim... era diferente do que eu tava esperando. Eu imaginei que ele ia ser um livro super de suspense ou qualquer coisa assim, porque o povo tava falando de um jeito, tipo, nossa, esse livro é muito bom, e o plot twist, não sei o quê. E quando falam em plot twist, eu penso sempre num negócio muito escabroso e sempre alguma coisa meio de suspense. Você tá imaginando uma coisa e aí tem outra. Nesse caso, não é assim, porque, tipo, eu sinto que a história funciona muito bem já sem o plot twist. Não sei se vocês sentiram isso também. Porque eu senti que não é sobre exatamente, tipo, alguma coisa específica que tá sendo contada, que vai chegar em algum lugar e aí vai mudar e tal. Tipo, o livro todo é muito legal de se ler, porque parece que a gente tá acompanhando a história da vida de uma atriz de Hollywood, que todo mundo tem curiosidade, eu acho, de saber, né? A gente já tem curiosidade de saber sobre celebridades no geral, como que é a vida delas e tal. Muito mais, pelo menos eu, dessas celebridades, tipo, antigas, sabe? Porque a gente não sabia nada da vida delas. E era como se elas fossem realmente, tipo, diferentes da gente, né? Uma coisa, assim, meio santificada. Eu sei que a minha mãe fala muito isso, né? Que quando, na época dela, assim, de mais jovem e tal, as artistas que ela gostava eram quase uma coisa, assim, tipo, intocável. E é legal que a gente, sei lá, consegue saber o que acontece na vida da Evelyn Hugo ali com o passar dos anos. Tanto que eu falo pra todo mundo que eu nunca mais vou olhar
pra uma celebridade, especialmente essas assim, tipo, mais antigas e tal. Né, Olivia? Gatinhos, gente. Nunca mais vou olhar da mesma forma, porque tem muita coisa que a gente nem imagina, né? Tipo assim, os casamentos de fachada, tal, enfim, essas coisas todas. Ou como ela fez pra começar a carreira dela. Eu achei, inclusive, o começo do livro foi uma das partes que eu mais gostei, assim, tipo, naquela parte que ela tá contando como foi que ela virou a Evelyn Hugo, né? Tipo, como que ela começou a carreira dela, porque ela meio que assim, ela faria tudo o que fosse preciso, né? E a gente... Eu tô tentando falar de um jeito pra não dar spoiler, mas não tem problema. E o que eu achei, assim, gente, muito legal, eu gosto muito de personagem assim, é que, tipo, a Evelyn Hugo não é perfeita. Ela não é, tipo, a mocinha da história e ela também não é a vilã da história, que eu gosto também de história que, tipo, a vilã é a principal, né? Ela é uma pessoa normal, tipo, eu acho que é o que eu tava falando agora. A gente, às vezes, enxerga as celebridades, essas divas de Hollywood, como se fossem umas santidades, assim, né? Tipo, sei lá, Audrey Hepburn. Enquanto eu lia o livro, eu pensava muito também na Sophia Loren, sabe? Essas mulheres, assim, muito maravilhosas, a Marilyn Monroe e tal, Elizabeth Taylor. Então eu imaginava a Evelyn Hugo um pouco assim, e você saber um pouco da vida dessas pessoas é muito legal. E aí mostrar que ela tem o seu lado humano e ela tem o seu lado, tipo, de... Seu lado humano não, seu lado de boazinha, o seu lado de malvada, é muito legal, né? É muito... Dá uma profundidade pro personagem que é muito legal. E mostra que ela é humana, mostra que ela é uma pessoa normal, como a gente. Aí, é nesse momento, inclusive, que você percebe, você fala, gente, mas ela nem existe, sabe? Pra você ver como o livro é legal. Que você, pelo menos eu ficava lendo, ficava, gente, será que existiu mesmo? Cheguei a procurar, tipo, se existiu uma Evelyn Hugo, se foi inspirada em alguém, porque é muito possível ali como as coisas são contadas no livro. Essas histórias de, tipo, ter no meio umas matérias de revista de fofoca, assim, no meio também eu achei muito legal, porque fica mais verossímil ainda o negócio. E sobre o plot twist, então, eu vou ser bem sincera com vocês, eu saquei já o que ia acontecer, eu só não saquei especificamente o que seria. Mas quando começou aquelas graças, tipo, ai, a jornalista, né? Ai, nossa, por que será que ela me escolheu? E a Evelyn Hugo, ai, logo você vai saber porque eu te escolhi. Na hora eu já pensei, falei, gente, a Evelyn Hugo, com esse monte de bafão na vida dela, com certeza, tipo, ela fez algum mal pra alguém que tem a ver com essa menina. Tipo, com alguém da família dela, com esse namorado, esse marido dela que ela tá separando aí. Alguma coisa teve a ver. Eu não achei que fosse o marido, o namorado, o noivo, nem lembro agora. Porque ele é mais novo, né? Mas eu achei que fosse alguma coisa, talvez, com alguém da família da menina, né? A mãe, o pai, alguma coisa assim, eu já imaginei. Não imaginei que seria aquilo do pai dela ser, tipo, namorado do Harry e tal. Mas eu gostei porque foi assim, parece que antes de dar tempo da jornalista julgar a Evelyn por, enfim, tudo que ela fez na vida dela, ela descobriu que o pai dela e a mãe dela meio que viviam a mesma coisa, né? A gente não sabe se a mãe dela sabia ou não que o pai era gay, porque a mãe dela simplesmente não falou sobre isso. Mas eu achei legal mostrar que, tipo, o pai dela meio que... O pai e a mãe dela viviam a mesma coisa que a Evelyn Hugo e os amigos e a Cília, a Célia, sei lá, viviam. E eu achei muito interessante agora, né, uma coisa mais pessoal, assim, que eu acho que o livro fala, tipo, mais do que falar sobre a vida das celebridades, as tragédias, as coisas, o amor e tal, o homoafetivo que não pode falar, preconceito, não sei o quê. Eu acho que é um livro que fala sobre diferentes formas de amor, sabe? Tipo, eu não acho que era errado a Evelyn Hugo ser casada com o Harry, sabe? Tipo, eles se amavam do jeito deles, né? Talvez fosse, inclusive, até... Talvez não, com certeza. Era muito mais saudável do que vários outros casamentos que ela teve. Tipo, se você comparar, por exemplo, com o primeiro marido dela lá, o Dom. Tipo, que os dois eram loucos um pelo outro, né? Tipo, apaixonados, assim, aquela coisa carnal e tal. Quase como o que ela tinha com a Cília. Mas ele era um escroto, ridículo. Tipo, um relacionamento completamente tóxico, abusivo. E com o Harry não tinha essa paixão, né? Porque eles, enfim, não gostavam deles, né, não se gostavam dessa forma, mas era um amor, tipo, que acho que até mais do que a Célia, gente, de verdade, por conta de ter a família ali e tudo, e eles terem tido, feito planos juntos, viveram juntos ali por muito tempo e tal, tipo, aquele amor também, por que ele é menor que o outro, né, tipo, só um amor diferente. Então, achei muito legal, me fez pensar sobre muitos casais aí que a gente conhece na nossa vida, que de repente
tem vários jeitos aí de amar e que não tem um certo e um errado. A única coisa que é errada é que a Evelyn Hugo e a Célia não puderam ser um casal e ter uma família abertamente pra todo mundo saber, né, na época e tal. A única coisa que é errada, né, nessa história dos tipos de amor, eu acho que é essa. Porque eu achei super válido o casamento dela com o Harry, achei muito legal, tipo, como ela trouxe isso, como ela amava ele, tudo. E é isso, na verdade, tipo, de verdade, não é um dos meus livros preferidos, não é o tipo de leitura que eu gosto. Achei muito amorzinho, apesar de ter umas tragédias no meio. Mas é um livro legal, e como eu falei, eu acho que o legal dele é que ele tipo, é um livro gostoso de ler o tempo todo, sabe? Não é aquela coisa que você fica, tipo, lendo, esperando que vai acontecer uma grande coisa. Tipo, aquele plot twist no final foi só uma cerejinha ali que eu falei, nossa, babado. Mas não foi o que fez o livro. Então foi isso, eu espero que as senhoras tenham gostado da versão que eu desenhei de cada personagem, como eu imaginei. E aí agora eu quero que vocês comentem aqui se vocês imaginavam também esses personagens do mesmo jeito, se vocês imaginavam alguma coisa diferente. Porque pelo que eu conversei assim com as pessoas, eu acho que esse vai ser um dos vídeos em que mais vai bater, sabe? O que eu tava pensando, o que a galera tava pensando de cada personagem. E queria que vocês comentassem aqui também outras sugestões de livro pra eu ler e aí no futuro também fazer um vídeo desenhando os personagens como eu imagino, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, comentar o que eu indiquei pra vocês e o que mais você quiser. E um beijo, até o próximo vídeo e tchau!